Olá, você certamente já deve ter escutado alguma coisa sobre ondas. Claro que não apenas as ondas do mar. Um exemplo disso, temos as ondas da nossa fala, que são ondas mecânicas produzidas através das nossas cordas vocais para que nós consigamos nos comunicar. Esse mesmo tipo de comunicação também ocorre em ambientes marinhos, como por exemplo o fundo do mar e a comunicação dos animais. Um grupo que nós vamos tratar hoje vão ser os cetáceos, mas a gente vai destrinchar daqui a pouco, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa ter ideia do que é uma onda e como ela se propaga. Quando a gente fala, por exemplo, as nossas cordas vocais vibram, o som sai da nossa boca e as partículas presentes no ar entre a boca do falante e o ouvido do ouvinte fazem com que esse som se propague no ar e a gente consiga captar a mensagem. Um exemplo que é completamente o oposto disso é o espaço. O espaço não tem essas partículas, o espaço não tem esse ar. O que é o espaço? O espaço é vácuo, nada mais, nada menos do que isso. Então, essas partículas, essas ondas, essas ondas, na verdade, não vão ter como se propagar justamente pela falta das partículas. Então, um exemplo disso é que, na verdade, o espaço ele é mudo. A gente não consegue escutar explosões, nós não conseguiríamos escutar os famosos lasers do filme Guerra nas Estrelas. Então, como que a comunicação ocorre nesse espaço? Bom, na verdade ela não ocorre, tá? Ela ocorre através das ondas eletromagnéticas que vão ser ali enviadas através dos aparelhos. Diferente disso, a gente tem o ambiente terrestre, que é um ambiente que nós falamos, normal, nós falamos, ouvimos, nos comunicamos através dos aparelhos, ouvimos ondas eletromagnéticas através dos aparelhos e ondas mecânicas através da nossa fala, por exemplo. Em ambientes de maior altitude, graças à densidade do ar que vai ser mais baixa, essa fala vai ser um pouco diminuída, ela vai ser um pouco mais difícil de ser compreendida e de ser ouvida também, justamente porque pela baixa densidade do ar. Diferente disso, nós temos a nossa atmosfera e na água, por exemplo, por mais que nós não possamos falar como nós bem entendemos, existe um grupo de animais que vai traçar a comunicação através de um tipo de onda específico, que vão ser os cetáceos. Então, por exemplo, as ondas de um determinado emissor, elas vão se propagar em uma velocidade na atmosfera terrestre e elas vão se propagar 4 vezes mais rápido em ambientes aquáticos. Isso porque a relação da onda sonora com a água vai ser muito mais rápida do que comparado ao ar. Então, por exemplo, quando a gente avança um pouco mais, um avião ele consegue, por exemplo, quebrar muito mais facilmente a barreira do som, um avião supersônico, como por exemplo o Concorde. Já um submarino supersônico, ele vai precisar de um esforço muito maior. Um exemplo disso vão ser as velocidades. Enquanto um avião consegue acima, uma velocidade média de aproximadamente 1.190 km por hora, quebrar a barreira do som, um submarino supersônico ele precisaria, em um ambiente aquático, de uma velocidade aproximadamente de 5.000 km para cima para poder quebrar essa barreira do som. Então, por isso que, por mais que as ondas consigam se propagar com maior facilidade dentro de ambientes aquáticos, ela vai se tornar um pouco dificultada, por exemplo, para quebrar essa barreira do som nesse ambiente. E nisso a gente dá a introdução para a comunicação dos grupos dos cetáceos, que vão usar esse tipo de onda e vão usar esse ambiente em seu favor para sua comunicação. Os cetáceos constituem uma infraordem pertencente à classe dos mamíferos. O seu nome deriva do grego ketos, que significa monstro marinho. Os cetáceos podem ser divididos em 2 subordens, os odontocetos, que geralmente possuem dentes, e os misticetos, que possuem cerdas bucais que são estruturas parecidas com peneiras localizadas na parte superior da boca. Os misticetos são capazes de utilizar o som do ambiente para se orientar e encontrar suas presas. Muitos pesquisadores sugerem que eles também são capazes de obter informações de batimetria do formato do fundo provenientes do eco de suas vocalizações de baixas frequências. A unidade base da canção às vezes também lembram vagamente as notas musicais. São emissões isoladas e ininterruptas de som que perduram por alguns segundos.
Esses sons variam numa frequência de 20 Hz a 10 kHz. Essas unidades podem ser de modulação em frequência, por exemplo, o pico do som pode subir ou descer ou permanecer o mesmo durante a nota, ou de modulação em amplitude, tornando o volume alto ou baixo. Você já ouviu falar em ecolocalização? Bom, os odontocetos realizam a ecolocalização, que tem a mesma importância da visualização. A ecolocalização é quando eles emitem o quê? Pulsos sonoros. Esses pulsos sonoros vão de encontro com as presas, batem e retornam, e é captado pelo melão, que é um órgão específico dos odontocetos. E eles conseguem identificar a presa para capturá-la. Bom, a ecolocalização, muita gente não sabe disso, mas apenas os odontocetos realizam. Como, por exemplo, os famosos cliques de ecolocalização, conhecidos como sons pulsados, utilizados para o reconhecimento do ambiente e para a localização e identificação da presa. Já os misticetos, eles não realizam. Eles produzem, sim, ruídos, cantos, mas a ecolocalização em si, esse processo que é mais complexo, eles não realizam. Mas, de fato, o que é a ecolocalização? Bom, é a capacidade de emissão de ondas sonoras para detectar objetos no ambiente, utilizada principalmente quando esses organismos irão fazer mergulhos muito profundos, nas chamadas zonas afóticas, onde não chega a luz. E eles precisam, obviamente, entender tudo o que está acontecendo ali. Então, é fundamental na orientação espacial, na busca por alimentos e na comunicação. E o que acontece? Vamos ver, Eu coloquei aí uma gravura. E nessa gravura do odontoceto e das ondas chegando à presa, nessa região próxima ao espiráculo, que vocês podem observar, tem estruturas chamadas lábios fônicos. Esses lábios fônicos produzem uma vibração através de um ar que fica guardadinho lá na traqueia deles. E que pelo trabalho muscular, ele vai para cima, volta, vai para baixo. Isso faz com que os lábios fônicos eles vibrem. Essa vibração é enviada para um órgão do melão, que não é uma bolsa cheia de óleo, tá? Ele é um órgão bem denso, com muito tecido adiposo, e essas vibrações, quando chegam no órgão do melão, esse órgão fica responsável por emitir essa vibração, transformar em ondas e emitir. Essas ondas, elas vão sair do órgão do melão e vão chegar no objeto. Chegam no objeto e volta. E quando voltar, quem irá fazer a recepção dessas ondas será a mandíbula. A mandíbula irá receber essas ondas e vai mandar para a janela acústica, tá? A janela acústica, ela vai fazer um refinamento dessas ondas e aí vai mandar para o ouvido interno, que é um complexo. E esse complexo vai transformar essas ondas em impulsos elétricos. Formando esses impulsos, ele manda para o encéfalo e o encéfalo consegue fazer uma imagem 3D. Poxa, mas aquele peixe ali que vocês podem observar está mega longe. Como ele vai saber que é um peixe? Ele não vai saber, Conforme ele vai se aproximando, emitindo essas ondas, recebendo, formando imagem, quanto mais próximo do objeto, melhor vai ser a imagem. E assim, os cientistas dizem que eles conseguem sim formar uma imagem 3D. Bom, essa incrível habilidade de alguns mamíferos inspirou tecnologias de localização e de comunicação utilizadas pelo homem. É o caso dos radares e sonares, que revolucionaram o transporte marinho, aéreo e terrestre. E também na área da medicina, com as técnicas de ultrassom para diagnósticos e tratamento de diversas doenças. E agora trouxemos alguns exemplos.
A baleena mysticetus é uma espécie de baleia da região ártica que é conhecida por evitar blocos de gelo profundos em áreas muito mais distantes do que os limites de sua visibilidade. Pesquisadores acreditam que elas utilizam os fortes ecos da sua vocalização de baixa frequência produzidos pelo gelo para se orientar. A emissão de sons também pode ajudar na reprodução das espécies, como é o caso das canções emitidas pelas baleias jubarte. Estas canções possuem estruturas complexas, são executadas por machos adultos e são ouvidas predominantemente durante o inverno, nas áreas reprodutivas. Tendem a mudar ao longo do tempo, ainda que os machos de uma mesma população apresentem versões similares em mesmo espaço de tempo. As canções duram normalmente entre 5 a 25 minutos e são repetidas em sessões que podem ter horas de duração. Um bom exemplo de como o som pode ser utilizado na coordenação de grupos é o exemplo das orcas. Elas vivem em grupamentos estáveis, linhagens matriarcais, onde os filhos de ambos os sexos acompanham suas mães durante toda a sua vida. Esses grupamentos são chamados pods. Para que os indivíduos de um mesmo grupo possam manter contato, as orcas emitem sons pulsados, que servem para indicar a filiação ao pod, manter a coesão do grupo e coordenar as atividades do membro deste mesmo grupo. A vocalização também pode ajudar no reconhecimento de indivíduos de um mesmo grupo, como é o exemplo dos cachalotes, que são conhecidos por possuírem um órgão chamado espermacete, que forma sua testa e está associado à produção de estalidos, podendo chegar a ocupar 40% do seu volume corpóreo. Os estalidos produzidos por esses animais possuem intervalos muito regulares e acredita-se que sejam diretamente proporcionais ao tamanho do espermacete e, consequentemente, ao tamanho do animal. Se essa hipótese estiver correta, os intervalos entre os pulsos seriam exemplos importantes de como os sons poderiam fornecer às fêmeas e aos outros machos informações precisas sobre o tamanho do animal que está vocalizando. Os golfinhos frequentemente produzem sinais sonoros tonais, de frequência modulada, durante uma série de interações comportamentais, chamados assobios. Uma hipótese sugere que assobios repetitivos, denominados assobios de assinatura, são indivíduos específicos e devem funcionar como indicadores individuais. Uma hipótese foi testada em golfinhos nariz de garrafa de vida livre e de cativeiro. E em ambos os estudos, os resultados apontaram para uma alta produção de assobios e assinaturas distintos e estáveis ao longo do tempo. Como as gravações dos assobios eram realizadas quando os animais estavam isolados, os autores sugeriram que esses assobios e assinaturas sejam usados para que os indivíduos mantenham contato com os outros indivíduos do seu grupo. Quando a gente fala de um ambiente sonoro do meio aquático, a gente não pode se esquecer que ele em si é muito importante para a relevância de uma boa condição ambiental. Em 2016, foi falado pela Comissão Europeia que as atividades humanas elas podem alterar de forma desproporcional a energia do sistema aquático, principalmente com os ruídos proporcionados pela intervenção humana. Existe atualmente, além de ruídos naturais, uma diversidade grande de fontes de ruídos antropogênicos, que são aqueles que advêm das mãos humanas, que vão desde sonares, dispositivos acústicos, explosivos, há também atividades industriais como escavação, dragagem e tráfego marinho. A introdução do som antropogênico vem aumentando os níveis de ruídos presentes no oceano, alterando a distribuição da energia acústica do meio, o que vai desestabilizando a vida marinha em geral, como já foi visto em várias pesquisas, incluindo os cetáceos, principalmente por conta da sua grande sensibilidade auditiva. Existem 4 tipos de efeitos que são possíveis de serem considerados a partir da influência humana dos ruídos em ambientes aquáticos. Os de curta e longa duração, os indiretos e os cumulativos. Quando falamos de um efeito de curta duração, a gente tem que ter em mente os padrões comportamentais dos cetáceos que foram alterados. Quando um som se torna mais difícil de se ouvir ou se detectar por conta do aumento dos níveis de ruídos, esse encobrimento ele pode afetar vários níveis comportamentais do animal, como na reprodução, onde a fêmea vai ser incapaz de ouvir as vocalizações de um potencial macho, na conexão também e reconhecimento de uma mãe com uma cria e também, principalmente, em sua sobrevivência, pois o animal em si ele não vai conseguir ouvir possíveis predadores e ruídos. Foi identificado também que o animal começa a evitar os habitats com certos tipos de ruídos. Porém, para isso é necessário que o animal reconheça e localize a fonte, identificando como uma ameaça. E nesse processo de identificação,
ao se aproximar muito dela, ele se torna muito mais suscetível também a danos mais severos e permanentes. Com relação aos efeitos de longa duração, a gente fala do desencadeamento de reações fisiológicas, tanto em nível auditivo quanto no não auditivo, como estresse e lesões no tecido. Pois, com o aumento do cortisol, liberado pelo estresse, há uma associação à alteração em seu padrão comportamental, de respiração e até mesmo no meio social do animal. E também os sons muito intensos por períodos curtos ou aqueles moderados por longos períodos são associados a lesões temporárias nos canais auditivos, que podem evoluir, sim, para algo definitivo, gerando uma surdez de forma gradual. Os efeitos indiretos, eles podem ir da alteração na disposição de alimentos a outros aspectos do ecossistema. Como com o ruído muitos animais saem do ambiente, pode haver uma dificuldade de encontrar alimento na área, o que pode modificar a natureza da relação entre eles, além da estrutura do ecossistema afetado. O efeito acumulativo, só o nome em si, já dá para a gente ter uma ideia de como ele funciona. O acúmulo de várias consequências que tem tanto impacto na vida marinha, com o seu acúmulo, pode afetar a viabilidade dos animais, a redução da taxa de natalidade e aumento da mortalidade. No efeito cumulativo, a gente pode citar o acúmulo de todos os efeitos que foram apresentados até aqui, de curta, longa e também os indiretos, pois a junção, o acúmulo de todos eles pode gerar a longo prazo a extinção de espécies de cetáceos, além de outros animais da vida marinha, ou até mesmo, se pensarmos no ecossistema em longa escala, ocasionar processos de alteração da vida em geral que conhecemos, não só sendo submarina.